Bom dia, senhores torcedores do canal Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Desculpe eu não ter feito um vídeo nessa sexta-feira durante o dia, que eu tive que sair de casa 4h30 da manhã para fazer um exame de colonoscopia no hospital, com internação, né, no Hospital São José, o Maitá ou Botafogo, né, cada um diz uma coisa sobre o bairro. E quero agradecer a todos os funcionários de lá que me atenderam com muito carinho, muito amor e muita ternura. Alguns até se inscreveram no canal Flu, mesmo uns deles não sendo tricolor. Então eu quero agradecer a todos eles, mas eu só cheguei em casa, muito tarde, por causa do trânsito, desses problemas todos, estava sob ventania. Inclusive a médica chegou lá muito tarde. Um dos motivos deve ter sido esse também, eu não soube com certeza, mas deve ser isso. Mas quero agradecer a todos pelo carinho, o respeito que me trataram durante o dia de hoje, que eu estive lá para fazer esse exame de colonoscopia. Pelo que a médica me falou depois, graças a Deus não é nada demais. Vai ter a biópsia, né? Mas ela falou que tinha 1 ou 2 pólipos só, mas em princípio não é nada demais. Então tem que aguardar só a biópsia, mas graças a Deus não é nada demais. E chegando em casa, ainda estou muito cansado, mas resolvi fazer um vídeo agora, que eu fiquei vendo aqui no GE, a redação do GE foi atualizada às 5 horas. A escalação do Fluminense do Beldia testa mudanças para a clássico contra o Botafogo. Com a volta da Libertadores na próxima semana, questão física será determinante na escalação inicial. E falta de jogadores também, né? O Fluminense já perdeu 4 zagueiros, agora perdeu o João Kennedy, resta perder mais quem? E o meio de campo do Fluminense não está jogando nada, né? Martinelli, Hércules, Lúcio Costa. O Serra também, quando entra, não joga nada. O Canóbio até tem disposição, corre, mas na hora do gol, na hora de tirar o 10, perde o gol. O Hulk ainda está em adaptação, né? Mesmo vindo do mesmo país, ele não é aquele 9 que fica lá no meio de costas, jogando de costas para fazer o gol. Ele é o cara que gosta de jogar com outro atacante, pode ser o Castilho, que está voltando de contusão também, para ele tocar e para o jogador fazer o gol, ou ele fazer batendo falta, ou estando de fora, ou escanteio. Então, e a torcida do Fluminense está impaciente, né? Por ele não estar fazendo gol, pelo valor que o Fluminense paga de salário a ele, mas temos que ter um pouco mais de paciência, porque não é só ele que está mal. Para o Fluminense fazer o gol, jogar bem, primeiro o meio de campo tem que funcionar para tocar para esse jogador fazer o gol. Vocês podem ver que até o João Kennedy mesmo, antes de se contundir, esses últimos jogos, quase eu estava tendo a oportunidade também, tirando os 2 jogos que ele cumpriu suspensão e a partir de agora que ele não vai poder jogar, um homem sozinho. O Savarino está mal. O Soteldo é o único que faz um pouquinho de graça, mas também não rende muito, tá mal. Tá na hora do Zubeldia ter um pouco de humildade e mudar o esquema de jogo, ou então pelo menos colocar o Riquelme e Felipe para jogar ao lado do Canóbio e de repente colocar o Hulk, numa maneira que possa colocar o Hulk e o Castilho para jogar junto também. Então, o Zubeldia não pode ficar só no 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3 e jogando pelo meio, que eu vi eu acho que foi o Gabriel Amaral que falou, ou foi o Gabriel Amaral, ou acho que foi o Lessa, ou o Rodrigo Dias do Ligado no Flu, um dos 3. Porque o Fluminense ele jogava no 4-3-3, mas
tinha dois pontas, né, que era o Canóbio e o Serna, que estava bem. Eles eram lançados, corriam, cruzavam pro John Kennedy fazer o gol. Foi assim que o Fluminense jogou bem no início no primeiro semestre, né? E o René marcava bem atrás e no caso o Guga, ou, pô, até esqueci o nome dele, ou o lateral direito marcava bem também. É o, rapaz, deu branco, desculpe, é cansaço mesmo. Então, aí, e agora não, o Fluminense jogando com o Savarino, que tá mal, ele joga pelo meio. Pelo meio, o time adversário marcando em cima, morreu o time do Fluminense. Como aconteceu nos dois jogos com o Vasco e nos jogos anteriores também. Então, ou o Zubeldia muda para um 4-4-2, ou tenta botar dois pontas para jogar e para lançar o Hulk, ou bota um outro atacante, no caso o Castilho, para jogar com o Hulk, para o Hulk poder lançar. Foi assim que o Paulinho no Atlético Mineiro foi artilheiro, que o Hulk tabelava com ele, lançava e botava ele lá na frente da cara do gol. E ele, como era um jogador veloz, fazia o gol. E às vezes sobrava o Hulk, fazia gol de falta, fazia gol de escanteio, fazia gol de chute fora da área. Então tem que ter mais um atacante que esteja bem para combinar com ele. Outra coisa, se é para cruzar a bola na área, bota o Castilho, cara, que é mais alto. Apesar que o Castilho, pouco que eu vejo ele jogando contra o Flamengo, ele é um jogador que também vem de trás, ele sabe jogar, mas tem que ter um esquema de jogo para ele. E ele ainda tem que ter adaptação ao futebol brasileiro. Ele ainda não está adaptado. Tá certo que ele não fez muitos gols antes, mas também só jogou em time ruim. Então, o único time que ele jogou, que deu um pouco mais de condição dele fazer gol, ele fez gol. Eliminou o Flamengo fazendo 4 gols, 2 foram anulados. Valeu um lá e um aqui, e mais 2 anulados. Então, ele não é ruim. Lógico que não vale o preço que o Fluminense pagou, não chega nem perto, nem a metade disso. Não vale, teria que ser bem menos. O Boca Juniors está interessado, se o Fluminense está interessado, dá algum jeito de mandar ele para o Boca Juniors, desde que pague o que o Fluminense pagou. Mas eu acho que ele ainda vai ter futuro no Fluminense, é só mudar o esquema de jogo. E eu acho que está na hora já era para o Zubeldia ter saído. O Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro não quer pagar multa, né? Do contrato do Zubeldia, que deve ser muito alto, eu não sei qual o valor, mas eu acho que se o Fluminense for eliminado da Libertadores, vai perder muito mais. E depois que for eliminado da Libertadores, para ver outro treinador, como é que vai fazer? Para correr só atrás do brasileiro, já estando de repente mais embaixo, que se jogar com o Zubeldia contra o Botafogo, na grama sintética, provavelmente vai perder. O time misto, com o time titular, que o time titular do Fluminense hoje em dia já é um time misto, que os jogadores principais estão tudo machucados. Então é o time misto. Qual deve ser o time do Fluminense? Vamos lá. Mesmo que botasse o que há de melhor. Fábio, que falhou no último jogo, né, na minha opinião. Fábio, vamos ver, Guga, Ignácio, Igor Rabelo, botar o René, que o Arana não jogou nada. E o René também não tem jogado, mas pelo menos marca um pouquinho melhor que o Arana e já está mais entrosado com o time. René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, que também não está jogando nada, nenhum dos três, nem Martinelli, nem Hércules, nem Lúcio Acosta. E na frente colocaria quem? Colocaria, na minha opinião, Riquelme e Felipe, Castilho, Canóbio. Ou Riquelme e Felipe, Hulk e Castilho.
né? Ou tiraria um do meio de campo e colocaria o Castilho, Hulk, Riquelme, Felipe e o Canóbio. Poderia fazer isso. Mas eu não sei quem é que ele vai botar. Provavelmente ele deve botar o Soteldo do lado, o Canóbio do outro lado, vai botar o Hulk, poderia botar o Ganso no lugar do Lúcio Acosta a partir de amanhã. Poderia botar. E quem é que vai ficar no banco? Para fazer isso, poderia botar o Fidelis na lateral direita e o Riquelme Felipe do lado direito também. Mas não sei quem é que ele vai escalar, vamos ver. Amanhã, durante o dia, o jogo acho que é às 9 horas, 21 horas. Lá para as 7 horas, ou 19 horas, a gente já deve saber os relacionados. E lá para as 7h30, mais ou menos, 8 horas, a gente deve saber o time titular que vai jogar. Vamos aguardar, estou muito ansioso. Eu espero que se o Fluminense perder para o Botafogo, que eu não quero que aconteça, mas se eu, por acaso o Fluminense perder para o Botafogo, que o Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro demita o Zubeldia, que já era para ter demitido. Mas eu acho que eles vão esperar o jogo contra o Rivadavia. Aí, se o Fluminense for eliminado, eles demitem. E quem é que eles vão trazer para o lugar? O Fred ainda está verde para ser treinador. Mas não sei se daria bem também. Eu não acompanhei o trabalho dele na base do Fortaleza. Então, eu não posso afirmar nada. O Odair Helma, muita gente reclama, mas o Odair Helma tem um elenco lá do Atlético Paranaense bem mais fraco que o do Fluminense e está fazendo bonito, está na frente do Fluminense. Quem sabe se ele viesse o Fluminense não daria certo. Eu hoje vi um pouquinho antes de eu falar aqui, o Thiago Ferreira lá do Hora do Flu, quando falou do Fluminense consultor da Helma, fez cara feia. Eu sei não, cara. Eu acho que se ele viesse o Fluminense ia funcionar melhor a marcação atrás, o Fluminense ia sair na certa e poderia dar certo o Hulk com o Castilho e os atacantes ali também. Eu acho que daria certo. E ele poderia trazer jogador de outros clubes que ele conhece e que poderia dar mais certo ainda no Fluminense. Mas vamos aguardar para ver o que acontece. Queria que ele fosse demitido agora, já tivesse sido demitido na Copa do Mundo, mas não foi. Queria que fosse demitido agora, não foi. Vamos ver se perder para o Botafogo, se vai ser demitido, ou se realmente só se for eliminado para o Rivadavia, ou só no final do ano. Vamos aguardar para ver. Não quer perder dinheiro? Troca logo o treinador, que perdendo a classificação da Libertadores, vai perder muito mais, que conseguir voltar entre os 5 primeiros colocados do brasileiro, vai ser muito difícil do jeito que o clube está jogando. Aí se mudar de treinador depois fica muito mais difícil ainda. E eu tenho quase certeza que os jogadores estão fazendo corpo mole por causa do Zubeldia. Em relação ao Ganso, aqui o Ganso é um dos líderes do Fluminense. Então muitos jogadores ali devem estar apoiando o Ganso, querendo que o Zubeldia caia para ver o treinador e de repente dar força ao Ganso. É possível os caras voltarem, quando tiveram mais de 30 dias de férias, e volta e esquecer o futebol a Copa do Mundo. Eles nem foram para a Copa do Mundo. O único que poderia falar isso é o Canóbio, que foi, e o resto? Não foi, cara. Então não é possível estar jogando isso. Tem uma interrogação bem grande, muita coisa errada não está certo. Outra coisa, um pouco antes de fazer o vídeo, eu vi o comentário do Thiago Ferreira também, que eu já tinha falado ontem, né, que falando que teve um repórter, um rapaz do São Paulo, deve ter sido do YouTube São Paulo, que estava falando o que eu estava pensando. O Zubeldia, quando estava no São Paulo, muitos jogadores se contundiram. Muitos jogadores se contundiram. É culpa da maneira da equipe técnica dele trabalhar? Não sei. Coincidência ou não, está acontecendo a mesma coisa com o Fluminense. Tem muitos jogadores contundidos. Os jogadores estão voltando de férias. Estavam treinando
nas primeiras partidas já tem quase um time contundido, os zagueiros todos, que é difícil, praticamente todos os zagueiros contundidos, e agora o John Kennedy, que aliás foi uma falta do Paulo Henrique, do Vasco, e o juiz deu nem falta, parou cada contusão do John Kennedy e depois deu continuidade à jogada. O tanto foi falta que o John Kennedy ficou do jeito que ficou, vai ter que operar o joelho, né? Então aí teria que acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro, o jogador do time adversário vai ficar parado até o jogador do Fluminense, do Cruzeiro voltar a jogar. Tinha que fazer isso com o jogador do Vasco, o Paulo Henrique, Paulo César, sei lá, o lateral direito do Vasco. Tinha acontecido isso com ele. E nem falta deu, era para ele ter sido expulso. Não estou tirando o mérito da vitória do Vasco, não, que o Vasco, o primeiro jogo foi uma merda, e nenhum dos dois jogou bem. Mas no segundo jogo, o Vasco foi muito superior ao Fluminense. Apesar de no segundo tempo, uma parte do segundo tempo, o Fluminense fez gol, teve condições de empatar o jogo. Aí no desespero, tomou um contra-ataque, tomou o terceiro gol. Tá? Mas isso foi verdade. E teve 2 gols do Vasco que o jogador do Fluminense sofreu falta antes, o juiz deu continuidade na jogada e dali saiu o gol do Vasco. Em 2 gols aconteceu isso. Quer dizer, mesmo o Vasco mandando no jogo, esses 2 gols não era para ter acontecido, que era para o juiz ter dado falta no lance. Aí teria que parar o jogo. Mas deixa para lá. E o que eu queria que acontecesse, eu acho que 99% da torcida do Fluminense queria também, é que o Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro saísse debaixo da cortina e do cobertor deles, aparecesse lá, fizesse reunião, demitisse o Zubeldia e afastasse os jogadores que estão fazendo corpo mole, se é que tem alguém fazendo corpo mole. Isso aí está praticamente escrito na testa dos jogadores, cara. Pode não ser isso, mas está praticamente escrito. Eu acho que todos eles querem derrubar o Zubeldia. Então eu acho que tá complicado isso, cara. Agora, aqui olha só, a reportagem que eu falei do GE, da redação do GE, aqui, escalação do Fluminense, do Beldia testa mudanças para a classe contra o Botafogo. Tem que testar porque não tem jogadores para jogar mesmo, né? Aqui, o Fluminense deve ter um time modificado para o clássico contra o Botafogo nesse sábado, às 21 horas, no estádio Nilton Santos. É outro lugar que não era para ter mais jogo. Tem vários jogadores que preferem não jogar para não se contundir, mas CBF continua aceitando. Vamos fazer o quê? Vai para a Copa do Mundo e eles não aceitam o jogo em gramado sintético. Mandaram capear lá, botar por cima uma grama natural para não ter jogo em grama sintética. Nós aqui no Brasil deixa. É o país que a gente vive, que o importante é ganhar dinheiro com shows. Não é o estádio é para futebol, não para shows. Faz lá no Sambódromo, tem vários lugares aí que dá para fazer show. Aí quer fazer nos estádios, aí o que acontece? Agora tudo é arena, quer fazer no estádio, estraga a grama, aí para não estragar tá todo mundo botando grama sintética, grama artificial. O futebol fica totalmente diferente. A bola corre mais, né? Que o futebol já não é mais bonito como era na minha época, que só tinha craque jogando, um camisa 10 sabia fazer lançamento, um Gerson era um craque, o Pelé era o craque, todo mundo era craque, Garrincha. E agora os caras, que acontece? Só joga quem tem velocidade, quem tem raça, quem tem disposição. Como o jogo entre Vasco e Fluminense foi uma vitória da disposição contra os jogadores técnicos, não fizeram porra nenhuma no jogo.
Mas é isso que acontece. Mas no final do mês eles ganham o salário deles, ou no início do mês. E a gente que fica assistindo, paga para ir ao jogo, paga para isso, paga para aquilo, ou paga a TV para assistir, para ver os caras fazendo o que fizeram no jogo. Nem vontade tiveram. No primeiro jogo tiveram, mas no segundo não demonstraram, não. E o Fluminense está sempre perdendo para o Vasco ou empatando por causa disso, que é a vitória da disposição contra a vitória dos acomodados e dos medrosos, que o Fluminense tem entrado contra o Vasco com medo. É engraçado que contra o Flamengo, que é muito melhor do que o Vasco, o Fluminense corre atrás e a maior parte das vezes vence ou empata. É ridículo isso, né? Falar um negócio desse, se falar isso lá para fora, ninguém acredita. Mas acontece. Agora, e o Fluminense continua sendo um time, porque o Vasco está na zona de rebaixamento. Eles sacaneiam o Fluminense da Série C, é porque eles não vê a história, não sabem o que aconteceu. Mas o Vasco é time de Série B. Se continuar do jeito que está, vai cair. Aí os caras vêm e ganham do Fluminense, eliminam o Fluminense. É vergonhoso isso. O Fluminense tira dos ricos para dar para os pobres, né? Então tira de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, para perder pro Vasco, para dar para os pobres, que é o Vasco, né? O time pequeno. Eu digo pobre no sentido figurado, sentido de clube. É que o time que está com a pontuação lá embaixo, o Fluminense é o quarto colocado e o Vasco é o primeiro da zona do rebaixamento. São os times que estão apequenados no Campeonato Brasileiro e o Fluminense sempre perde. É impressionante. Mas vamos seguir em frente. Eu também sou pobre, eu não estou criticando as pessoas pobres. Estou falando no bom sentido, tira dos clubes que têm um investimento muito alto, porque a própria televisão ajuda mais a eles, para dar para os times que estão lá embaixo. Sem dinheiro para contratar. Apesar que o Vasco, mesmo sem dinheiro, está contratando jogadores melhores que o Fluminense. Mas isso é assunto para outra hora. Mas aí é isso que está acontecendo, né? Então aqui, ó, além dos desfalques certos por lesão, John Kennedy, Thiago Silva, Midjan e Freitas, Zubeldia não deve começar o jogo com os jogadores que estão mais desgastados. Senão vai perder mais jogador, aí não vai ter jogador para entrar contra o Rivadavia, nem aqui nem lá. Então aí vocês têm que ver, a diretoria do Fluminense, qual é o tipo de treinamento que o Zubeldia tá fazendo lá no clube. Que não é possível que 2 times seguidos que ele treinou, está acontecendo isso. Alguma coisa errada não está certa aí no treinamento dele. O treinador fez diversos testes, mas só vai confirmar a escalação na preleção horas antes da partida. Nem ele deve saber qual time. O Flu recebe o Independente de Rivadavia na terça-feira, 11, às 19 horas, no jogo de ida das oitavas de final. A competição continental é vista com um foco principal por ser a única chance de título restante em 2026. Se o Fluminense pensasse mesmo assim, já teria demitido o Zubeldia. Vai esperar o Fluminense eliminado para demitir o Zubeldia. Ainda que a importância de uma boa campanha no Brasileiro seja ressaltada. A zaga é o setor mais dramático do elenco hoje. Só há 3 jogadores do setor disponíveis, então a tendência é que um dos titulares jogue. O mais provável é que seja Ignacio e Igor Rabelo, que não teve lesão, não teve lesão constatada ali, mas levou uma pancada no joelho contra o Vasco. É uma partida no sintético, poderia causar desgaste, é o que eu falei. O sintético, grama sintética, só serve para contundir mais os jogadores.
Deveria ser proibido no futebol mundial, principalmente no Brasil. No Mundial eu acho que até é, mas no Brasil não é. A zaga é o setor mais dramático. Só há 3 jogadores do setor disponível. Então a tendência é que os titulares jogam. O time mais provável que seja Ignacio Igor Rabelo não teve lesão, mas levou uma pancada no joelho. Levou pancada e o juiz não deu nem falta contra o Vasco. É uma partida no sintético que poderia causar desgaste. Escalação provável do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, James, Ignacio, James não, Igor Rabelo, Ignacio ou James. Deixa o James lá no banco. E René. Depois do que o Arana jogou, tem que ser o René, apesar também de tirar para o ímpar que ganhar joga. Hércules ou Otávio, não, esquece Otávio, Martinelli e Nonato. Serna, Canóbio, Soteldo e Hulk e Ocano. Não, não tem que ser isso não. Cadê como é que se diz? O Riquelme Felipe. Tem que ser Hércules, Martinelli, Nonato, Riquelme Felipe, Hulk e Canóbio. Tem que ser esse time, não esse time que está aqui. O Fluminense é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos. Somados, mas não vence as 5 rodadas. Foi uma derrota e 4 empates no período. Neste recorde, a distância para o líder Palmeiras saltou de 5 para 3. Não esquece o líder. Tem que ficar entre os 4 ou 5 colocados. É isso aí. O jogo amanhã às 21 horas contra o Botafogo lá no Engenhão. Não esquece aí. Agora vamos falar a outra parte. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e que eu de meio-dia à meia-noite fico vendendo açaí com minha esposa, de segunda a segunda, de meio-dia à meia-noite. Ficamos muito cansados. Aí o que eu fiz? Pedi a sobrinha da minha esposa, o dia que ela veio aqui, para me ajudar a fazer o canal. Fizemos o canal, aí veio a outra parte. Não entendo quase nada de internet. O que eu fiz? E não tenho ninguém infiltrado lá no Fluminense para me falar as notícias. O que eu fiz? Tem vários YouTubes que eu assisto, que eu sei que normalmente falam a verdade, né? Então, dito isso, eu dou a notícia do que eles falam, dou o nome deles, do canal, ou se for no GE, como eu lendo agora, ou no Netflix, também dou o nome ou a redação, falo aqui. E se for para fazer o comentário, como eu estava fazendo antes de botar a matéria aqui, aí o comentário é da minha parte. Aí cabe a vocês, todos meus amigos que se inscreveram no canal CNFlu, sim, porque para se inscrever no canal CNFlu, todos vocês tornaram-se meus amigos. Vocês se inscrevendo no canal e conversando comigo, dialogando comigo, vocês estão me ajudando a sair desse problema que eu estou, por causa das doenças e para evitar de entrar numa depressão. Então, eu agradeço a todos vocês. Pensei de não ter nem 50 inscritos quando comecei. Para minha surpresa, estou com 883 inscritos. Então, eu me empolguei, quero chegar aos 1.000 inscritos. É a segunda meta, que a primeira é 50 inscritos. Quero chegar aos 1.000 inscritos. Conto com o apoio de todos vocês, meus amigos que estão inscritos, para continuar dando like, compartilhando e dar o hypar para melhorar a pontuação do canal. E quem não está inscrito, mas costuma assistir o canal, por favor, se inscrevam, dê o like e compartilhe. E todos peçam aos seus amigos que não estão inscritos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Assim todos vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo.
E eu agradeço desde já de coração. Agradeço a Deus todos os dias, quando vou me deitar e quando acordo, pelos amigos que eu tenho inscrito no canal e conversando comigo todos os dias, com certeza. Agora, eu vou rezar, pedir a Deus para ajudar mais ainda quando vocês começarem a colaborar na outra parte. Falta só essa parte. Se vocês puderem colaborar com o Pix, para eu tentar melhorar as coisas aqui no canal, que é a maior dificuldade para fazer, que o celular tá quase ferrado, quase dando tilt. Então, e se vocês puderem colaborar fazendo o Pix, né? Aí, para ajudar a melhorar aqui, para eu botar no cofrinho lá, para comprar algumas coisas que eu tenho que comprar aqui pro canal, eu vou agradecer desde já. Eu tenho 2 Pix, um é um e-mail, o outro é um número menor, para quem tem alguma dificuldade de digitar como eu, por ter mal de Parkinson, ou por preferir digitar o número menor mesmo. Aí pode digitar qualquer valor, desde que não faça falta nenhum de vocês. Se todos os 883 que estão inscritos depositar R$ 1, vai aparecer para mim R$ 883. Eu boto no cofrinho para ir juntando para tentar comprar as coisas que eu preciso para o canal, tá? Então, os 2 Pix são: o primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34, tá? Os 2 Pix são no Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, vou pedir a Deus, além do que eu já peço, para agradecer a todos vocês por estarem ajudando o canal, mais ainda por estar ajudando com o Pix para melhorar ainda mais o canal. Um abraço a todos, fique com Deus. Tenham um lindo sábado, né? E hoje, minha sexta-feira foi no hospital para fazer o exame, mas graças a Deus está tudo bem. E também medo daquela ventania que poderia cair, mas dizem que domingo talvez tenha outra. O jogo do Fluminense é amanhã, mas talvez domingo tenha outra ventania, tá? Se vocês puderem ajudar, eu agradeço desde já. Um abraço a todos, fique com Deus. Tenham um lindo sábado, um lindo final de semana. E amanhã, hoje, né? Mais tarde, se eu estiver bem, vou tentar fazer um outro vídeo aqui com vocês, tá? Um abraço a todos, fique com Deus. Que Deus ilumine o caminho de todos. Até a próxima, se Deus quiser.